Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebedido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Verso 49. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Até aí. Deixa aberto aí, não feche. Feche os olhos só mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, somos tão pequenos, tão insignificantes, estamos tão distantes de verdades tão profundas, tão elevadas, tão maravilhosas, tão sublimes. Nos dá um pouco de iluminação para sabermos essas verdades, conhecermos essas verdades e assim sermos cristãos melhores que te honram, te louvam e que têm grande apreço por ti, Senhor. Ajuda-nos essa noite a compreender um pouco da cruz de Cristo, porque ela é a causa da nossa salvação, redenção, reconciliação, filiação, perdão. Que haja temor e tremor entre nós, Senhor. Que o teu reino avance. Que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, eu estava pensando em um tema para essa mensagem. Poderia ser, por exemplo, as últimas horas de Jesus. Porque aqui fala das suas últimas horas e a sua agonia na cruz. Mas eu também resolvi colocar um tema interessante: o dia mau de Jesus. O dia mau de Jesus. Vou trocar porque esse aqui parece que está melhor. Não quero que o microfone me atrapalhe. O dia mau de Jesus. Eu já tenho falado do dia mau há alguns anos nessa igreja. Pode melhorar o brilho aqui também, um pouquinho de volume. E todos nós passamos, é um dia de densas trevas, é o dia da nossa mais difícil provação. É um dia que Deus escolhe em seus decretos para provar os filhos dele, além da conta, ou no seu limite. Nós passamos por provações e noites escuras do primeiro ao último dia da nossa conversão. Entretanto, haverá entre um período e outro, o dia da provação. O dia onde todos os canhões do inferno estão mirados em um único crente. E vai ser exigido dele o que não foi e talvez não será em toda a sua vida. É o que Jesus está passando aqui. É o seu dia. O dia que ele prevê lá no jardim Getsêmani. E sofre uma agonia tão grande por pensar nesse dia, que transpira gotas de sangue. Tamanha era a sua agonia. Onde se daria o dia mau de Jesus?
Ele começaria lá no jardim, com a sua oração: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ela atinge o seu auge, o seu ápice, no alto do madeiro, pregado em uma cruz, no Gabatá, no Gólgota, no Monte Caveira, na crucificação. Nós estamos num fim de semana que é tido por todos, por quase o mundo todo, como o fim de semana da paixão de Cristo. A sexta-feira santa, onde ele foi crucificado, e o domingo da ressurreição, que é a Páscoa do Senhor. E para isso eu resolvi trazer este tema a vocês, um pouquinho do que aconteceu, mais uma vez, naquele dia sangrento, escuro, solene, sublime, com a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para isso eu usei, dos 4 evangelhos que comentam, relatam a crucificação, eu escolhi Mateus para falar. E o primeiro ponto da minha mensagem, a primeira coisa que nós descobrimos nessa narrativa de Mateus, é que Deus não está satisfeito. É que Deus está indignado. Primeira figura que aparece na porção que eu separei, é a indignação de Deus. Deus está irado. Porque o verso 45 diz: desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 da tarde, houve trevas. Deus está indignado com o quê? Deus está irado com o que está acontecendo com o seu filho. Deus está revoltado, furioso, por aquilo que está acontecendo com seu filho. Preste atenção, o texto diz que houve trevas, do meio-dia às 3, parou para pensar? O que é meio-dia às 3? É a hora que o sol brilha na sua força máxima, é o momento, o período do dia mais claro, do meio-dia às 3 da tarde. Tanto é que quando vão te dizer para pegar sol, te dizem para pegar antes desse horário de manhã e depois daquele horário à tarde, porque esse é o momento de maior luz e calor. Entretanto, fica escuro. E não fica escuro desde a hora que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado a hora terceira do dia, 9 da manhã. A escuridão só se deu quando o sol atingiu seu auge, meio-dia. Quando chegou meio-dia, houve trevas, simplesmente ficou escuro, ficou totalmente escuro aquela região. Os evangelhos não relatam o que causou a escuridão. Em termos naturais, podíamos dizer que foi um eclipse, ou que foram nuvens carregadas que cobriram toda a região e impediram os raios solares de chegarem à terra. Os mais estudiosos entendem que não, foi uma ação sobrenatural, divina. Tudo ficou escuro. Agora, não temos que buscar saber o que causou a escuridão, e sim o significado
do momento mais claro do dia ter sido feito meia-noite. Parece que essa escuridão é um prenúncio do que Jesus já havia profetizado outra vez. Essa escuridão aqui tem um propósito e um significado. Ela parece já ser um prenúncio, um princípio do que Jesus já tinha profetizado. Marca o dedo aí e volta em Mateus 24, volta 3 capítulos. Mateus 24, verso 29. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. O sol se escurecerá. Volta para o 27. Jesus diz aqui no sermão escatológico do 24, que acabamos de ler, que no fim dos tempos haveria um período de escuridão, de trevas, de apostasia, do aparecimento do filho da iniquidade, da corrupção do gênero humano, do esfriamento da fé e do multiplicar da iniquidade, e assim por diante. Portanto, o que está acontecendo aqui, isso tem um nome, o que Jesus está profetizando, isso tem um nome, ok? E vou dizer o que é. O que temos aqui nesse cenário, fora dos portões de Jerusalém, no Monte da Caveira, é uma amostra do dia escatológico, que Jesus profetizou que seria um dia de intensas trevas e de escuridão. A escuridão tomando conta de tudo, aponta para um ambiente tenebroso, um ambiente cheio de escuridão, de trevas, ou seja, algo dominado pelo mal, período de trevas. E o que é isso? Este período que Jesus profetizou, o sol se escurecerá, a lua cairá do seu firmamento, seria o início do juízo de Deus, a ira de Deus entregando esse mundo às trevas e ao mal. Essas trevas aqui, ao meio-dia, é uma demonstração do juízo de Deus, da ira de Deus, permitindo que o mal agora cobrisse toda a terra. Lembra que Jesus foi pego no jardim? E Pedro saca a espada para cortar e proteger. Jesus repreende Pedro. Deixa Pedro. Não sabe não sabe tu que se eu quisesse, meu pai enviaria 12 legiões de anjos, 12.000 legiões de anjos, para me salvar? Contudo, esse é o período das trevas e da escuridão. Porque a ira de Deus consiste em deixar o mal dominar, e isso na forma de trevas. É isso que está acontecendo aqui. É uma demonstração da indignação, da ira de Deus, entregando aquele lugar para as trevas. Agora, por que Deus está indignado?
E por que demonstra isso com o ato de cobrir a terra com trevas? Porque o seu filho está sendo rejeitado. Porque o seu filho está sendo escarnecido, zombado, blasfemado, rejeitado. Por isso se fez escuro nesse tempo. Havia uma tempestade se formando sobre a terra. Uma tempestade que cairia sobre eles. E por que ele está se formando? Porque o Filho de Deus está sendo rejeitado. É isso que está acontecendo. E Deus então cobre todo aquele lugar. A ira dele contra o mundo já começa a trovejar. Aqui vai um princípio. Para aqueles que estão me ouvindo pela internet, ou aqui, que continuam rejeitando o Filho de Deus. A cruz não é uma mensagem só de amor. Ela é de amor, especialmente de amor, mas também é uma mensagem de juízo. Para aqueles que continuarem rejeitando o Filho de Deus, o que te espera são trevas, escuridão, a ira de Deus. Aqueles homens que meneavam a cabeça quando ele estava lá, aqueles homens que tiveram provas incontestáveis que ele era divino, ao ponto de subornarem os guardas, quando ele ressuscitasse. Agora, receberão do alto a indignação de Deus. O outro ponto que eu aprendo é que essa indignação, essas trevas, não tinham a finalidade apenas de demonstrar o protesto de Deus contra aquele povo, contra uma geração que o negou, mas que essa ira se estenderia também para o Filho. Veja então o verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? O abandono de Jesus. Veja só, notem uma coisa. Em todo o cenário, só o autor quem está falando. Jesus já estava ali há tempos. E agora, ele quebra o silêncio. Jesus vai falar. Que horas ele fala? O texto diz que por volta da hora nona, Jesus fala. Às 3 da tarde, Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E agora às 3 da tarde ele fala. Mas note, a última vez que Jesus falou foi em Mateus 26, 64. Volta aí, um texto, um capítulo. Olha lá. Respondeu Jesus: Tu disseste, entretanto eu os declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso sobre as nuvens do céu. Ele estava perante o Sinédrio, na casa de Anás e Caifás. E agora, essa hora, foi a última vez que ele falou.
desde que foi sentenciado, levado à fortaleza Antônia para ser flagelado por Pilatos, levado até Herodes, ele não pronunciou palavra. E ele vai falar agora, depois de horas, já pregado em uma cruz. Mas agora, no verso 46 ele fala, e ele fala em aramaico. Quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, alguns estudiosos entendem que só a parte Eli está em hebraico. Lama sabachthani, ele fala em aramaico. Todo o texto desta declaração dele é em aramaico. E o texto está traduzido aí com clareza. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que é que me desamparaste? O que ele fala? Depois de horas calado, açoitado, humilhado, despido, pregado e hasteado, ele vai citar uma profecia. Essas palavras de Jesus não são palavras propriamente ditas naquele momento, naquela hora, em primeira mão. Ele repete uma profecia de um salmo, o Salmo 22. Por que Jesus faz isso? Imagine a cena. César está sabendo do motim que está acontecendo na Judéia, comunica Pilatos, que é o governador e o responsável por aquela província, fala em nome de Roma e do Império. Pilatos comunica às autoridades judaicas, ou seja, é comunicado pelas autoridades judaicas, que querem que um embusteiro seja punido de morte, porque na lei deles não é permitido que eles matem. Pilatos transfere a responsabilidade para Herodes. O Império Romano, a Judéia, o Sinédrio, que é a Suprema Corte dos judeus, estão todos em polvorosa por causa desse Galileu. Está todo mundo mobilizado por causa desse homem, pelos sinais que ele fez, cujo na história nenhum outro fez igual. E pior, por ele se declarar ser o Filho de Deus, ou próprio Deus. Então, tem uma multidão contemplando este ato, autoridades das mais distintas ali. E depois de horas, ele vai falar. E quando ele fala, ele cita o trecho de um salmo, Salmo 22. Por que ele fez isso? Porque na época de Jesus, obviamente não existia o Novo Testamento, só havia o Antigo. E a Bíblia do Antigo Testamento não era enumerada como as nossas, capítulo, versículo. De modo que quando um rabino queria direcionar o seu público para alguma porção da Escritura, ele citava um trecho. Quando Jesus cita Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele está direcionando o seu público para a profecia do Salmo 22. O que trata o Salmo 22? Todo judeu que era versado na Torá, sabia que se tratava de um salmo messiânico, que dizia que o Messias iria sofrer. Quando Jesus cita o Salmo 22, toda aquela região está mobilizada com aquele ato. Jesus, ao dizer isso, está dizendo para o público: hoje, no alto desse madeiro, se cumpre a profecia do Salmo 22.
esse que está pregado não é outro, senão o Filho de Deus, enviado à terra. A crucificação está repleta de citações do Salmo 22. Só aí no capítulo 27, o verso 35 do 27 é uma citação do Salmo 22. O verso 39 é uma citação do Salmo 22. O verso 43 também é uma citação do Salmo 22. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está no alto da cruz experimentando o abandono do Pai. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção. Todo mundo sabe que na cruz, Jesus se tornou duas coisas. Aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. E segundo, se tornando pecado, se torna uma maldição. E por que Jesus suou sangue? E por que Jesus, aqui é um brado, ele gritou com toda a força, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Presta atenção. Teve início aqui o julgamento de Jesus. Jesus vai ser julgado agora. Começou o julgamento dele. E ele está consciente disso. E aquele, por que ele brada? Deus meu. Porque o Pai, de Pai, agora, torna o seu juiz na cruz. De seu Pai, passa para seu juiz. E Cristo não tem agora, quando olha o Pai, a figura de um Pai amoroso, mas de um juiz, que julga segundo a reta justiça. Então dá início ao julgamento, onde Cristo vai ser julgado pelos nossos pecados. Todo criminoso não passa por uma sentença, por um tribunal, por um júri e por uma sentença? Sim. Na cruz, Cristo se tornou um criminoso, ao levar nosso pecado. Então, ao invés de nós, Ele tem que passar pelo julgamento e encarar os olhos do justo juiz. Presta atenção, por que ele brada? Porque tudo que ele conhecia até então, era o amor do Pai, era o Pai amoroso, só que nessa hora, ele vai conhecer a ira, que até então era estranha a ele. Ele só conhecia o amor, o relacionamento de filho e pai, era só em amor. Agora se fazendo pecado, ele vai ter que enfrentar a ira. Por isso no jardim de Getsêmani diz, Senhor, se for possível, passa de mim essa hora, esse momento, esse dia, que momento, que hora que Jesus orou? O dia em que eu não te verei como um pai, mas como um juiz, o dia onde o seu amor se apartará de mim, e dará lugar à sua ira. Na cruz, o filho sem pecado, se tornou pecado. O filho bendito, se tornou maldito. E o filho amado, agora é objeto da sua ira. Resumindo, o pai não seria mais favorável ao filho. O pai não seria mais seu amigo
mas o seu inimigo. Por que ele brada? Pense, Tiago, quando ele diz Deus meu, ele não tem para quem apelar, não há uma outra corte a apelar, ele está completamente desamparado, ele está sem advogado, não há quem defenda a causa dele, não há quem apelar. Ele precisa pagar e sofrer a sentença. Agora você entende o brado? O desespero, o desamparo do filho. Aquele que nunca conheceu o pecado, por nós se fez pecado. E ao se fazer pecado, se torna inimigo de Deus. O amor de Deus dá lugar à ira. E o Pai dá lugar ao juiz. E não há instância que Cristo possa apelar. Meninada aí, molecada, vou te dar o conselho do Paul Washer. Young preachers, ele fala desse jeito: pregadores jovens, persiga-o nesse madeiro. Que isso? Leia, releia, estude o que aconteceu com Cristo nessas 6 horas que ele ficou na cruz. Persiga-o aqui, que você vai achar tesouros incalculáveis. Não tem parte da escritura que mais me fascina que o Via Crucis de Jesus em Mateus, Marcos, João, Lucas e João. A parte da cruz, começando pela traição de Judas, terminando com a pedra do sepulcro removida, e ele ressurgindo dos mortos. Dá para estudar 5.000 eternidades e não se esgotar o conhecimento, de modo que dá para raspar só na superfície de tanta glória. Se você não aprender a orar, pregar, evangelizar, não vai aprender nada, mas se você aprender só isso aqui, sua vida vai ter valido a pena. Nós aprendemos ainda um terceiro princípio dessa passagem estupenda, que Cristo era plenamente homem. Vamos ver. Verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Em João 19, 20, para completar as passagens, Jesus brada uma das suas 7 palavras da cruz. Em João 19, verso 25, ele diz: tenho sede. Mateus omite essa parte, mas ela é a razão de por que o soldado foi correndo pegar água para ele. Porque em João ele diz: tenho sede. Há várias coisas que são e podem ser ditas disso, mas aqui tem um significado. Esse texto é para deixar claro a sua humanidade. Só isso. Presta atenção. Esse texto, sede, é um atributo humano, né? Sociedade fisiológica. Sede, fome, frio, calor, só homens têm isso. Essa passagem foi registrada para ficar claro
que quem está morrendo ali é 100% Deus, mas é 100% homem, de modo que no meio da sua flagelação, sentiu sede. Deus não sente sede, fome, medo, calor, frio. Homem sente. Jesus era Deus? Era. Era também homem? Era. Tanto homem quanto Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Presta atenção. Agora, excelentíssimo diretor do Colégio William Carey, Caio Baez, para que se preocupar com isso? Para que uma cena tão bonita? Olha, eu estava pregando, trevas, Eloí, o guarda vai correndo e dá água para ele. Parece que quebra a narrativa solene, grave, transcendente. O guarda parar e dar água para ele, aí depois não volta. É porque Jesus tem que parar, está cansado, fazer um pit stop, poxa. Aí você até que está fazendo The Chosen. Mas não está não. Para que correr para matar a sede? Outra coisa, pensa, para que Jesus vai querer água? Ele está algumas horas de ser morto. Vamos morrer mesmo? Aqui beber água. Aí vai lá daqui de cima, tenho sede. Daqui 2 horas eu vou estar morto. Quem precisa de água com a sentença de morte? E para que os guardas também correram? Que os guardas eram os algozes. Esse homem vai morrer mesmo? Está todo desfalecido. Para que eu vou correr e dar água para ele? 2 coisas muito estranhas para quem está a minutos da morte. Sentir sede, tudo bem, mas reivindicar isso? Os guardas, mesma coisa. Além da sede não ser deles, eles eram os carrascos, os executores. Para quê? Pega aí, pega o código. Não é assim? Para mostrar, escute, que em nenhum momento na crucificação, Cristo fez uso da sua divindade para aliviar a sua dor. Hebreus 4,14 diz que Cristo em tudo foi tentado à nossa semelhança. Em nenhum momento ele deixou de ser homem. É para dizer que tudo que ele padeceu do Getsêmani, a morte na cruz, foi como homem, e ele não apelou para a sua divindade em nenhum momento, a fim de trazer alívio para a sua dor. Em tudo foi tentado à nossa semelhança, ele não se recusou nem uma gota do cálice. Mas ele era Deus, né? Não. Está ali um homem com as mesmas fraquezas que a gente, que poderia ter feito uso, mas não fez. Por quê? Porque só sendo 100% homem, o plano seria perfeito. A dívida só poderia ser paga por um outro homem e sem pecado, mas não poderia ser um homem mais elevado, não podia ser um homem geneticamente mudado, não podia ser um homem com partículas divinas na sua composição humana, não podia, tinha que ser um homem no pleno exercício da sua função, um homem no pleno significado do seu ser. Senão o sacrifício não seria perfeito. E aqui Jesus está provando, nem na hora de maior agonia e dor, eu deixei de ser homem. Olhem para essa história, gente. Não me venha falar de Buda, Maomé, eu respeito os budistas, maometanos, muçulmanos, kardecistas, marianos. Por favor, mas não os compare com essa figura singular, imponente, extraordinária, divina humana, cuja nossa sabedoria não pode alcançar.
Isso é a prova do seu amor. Porque ele poderia ter evitado beber o cálice, ou poderia ter desejado um pouco de alívio. Não. Agora vamos para a sua morte. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Olha que outra coisa estupenda. Esse texto aqui não está muito bem traduzido, porque e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Parece ser mais leve que não. O texto diz que agora ele está pregado. Já se passaram as 6 horas. Sua última porção de força está escorrendo agora por suas veias. E ele vai morrer. Só que o texto diz que antes dele morrer, ele grita. Ele dá um brado. Ele solta plenos pulmões com sua última carga de força. Ele grita. Talvez o mesmo brado de João. Tetelestai, está consumado. Mas o fato é que ele grita. E o texto diz, grita e entregou o seu espírito. O que é isso? Por que o grito, terminado com a frase, depois de ter gritado, entregou o seu espírito? Preste atenção. Só tentar saber o que eu escrevi aqui. Ah, tá. O que ele está dizendo aqui? Quando você olha Paulinho, você fala assim, claro que esse senhor morreu. Ele estava esgotado, hein? O sangue já tinha saído, apanhado, estava sem beber, sem comer, sem dormir. Se esgotou, se foi a vida. O brado é para dizer, não foi a exaustão que me matou. Não foram os pregos que me mataram. Não foi a flagelação diante da fortaleza Antônia, que foi os chicotes com cravos de dente de osso na ponta e metal. Não foi a coroa de espinho. Nem foi a morte que me matou. Aqui temos uma amostra do quê? Que ele está no controle total da sua vida. E o que tirou a vida dele foi, ele se entregou. Naquela hora, ele decidiu, agora sim, morte, pode me pegar. Isso significa que foi ele que se entregou, conforme João 10. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Porque tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Esse mandamento recebi do meu Pai. Foi ele que tirou a sua vida. Não foram os escravos, não foram os romanos, nem os judeus, nem foi a própria morte, estava no controle dela. Então, quando ele achou oportuno, entregou seu espírito. Mesmo em fraqueza, ele mostrou ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo em fraqueza, mostrou onipotência, dizendo, não, morte. Não, morte, você não tem poder sobre mim se eu não der a você. Então, em João, ele vai dizer, está consumado.
que quer dizer esse termo em grego tetelestai? Aí teria que fazer uma conferência sobre isso. Mas eu posso resumir que está consumado. Agora eu vou ver se eu entendo o que está consumado. Está consumado. Todas as profecias ao meu respeito, com relação à cruz, foram cumpridas. Está consumado o plano de redenção criado em Gênesis 3,15, no chamado proto-evangelho. Esta te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça. Porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Se cumpriu. Que mais está consumado? Toda a penalidade pelo pecado foi paga. Está consumada. A justiça divina foi satisfeita. Está consumada a nossa dívida para com Deus. Finalmente foi paga. Romanos 3, aqueles pecados que foram cometidos e que Deus na tolerância deixou eles. Pecado de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Não havia ainda sido feito um sacrifício. Todos esses homens estavam com os pecados pendurados, a dívida pendurada. Agora, tetelestai. O diabo não pode mais subir para acusar os santos. Que mais? Povo redimido, comprado. Jesus morreu de fato. Jesus morreu, não é uma metáfora, ele morreu. Agora, por que tinha que morrer? Você já se perguntou? Por que tinha que morrer? Por quê? Porque o pecado, a pena para o pecado é capital. A pena para o pecado não se cumpre em um tempo determinado. A pena para o pecado é só com a própria vida. Por isso a lei de Moisés determinou derramamento de sangue para expiar pecado. Uma vida tem que ser dada pela outra. Por que Jesus morreu? Porque o pecado só podia ser pago com a execução de alguém. Cristo Jesus. Na cruz. Como que eu pagaria pelo meu pecado? Com a minha vida. E você? Com a sua vida. Qual a única maneira de nós escaparmos e não sermos mortos? Outro morrendo no nosso lugar. Foi isso que Cristo fez. Agora, vamos terminar com os benefícios da cruz. Passagem extraordinária, verso 51, lê lá: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Jeová. Imagina essa cena, aquele templo de Herodes, coisa mais linda, aquela entrada, aquele modelo de tabernáculo, só que agora aperfeiçoado num templo, o altar de sacrifício, a pia, o lavatório, o santo lugar, os pães da proposição, a menorá, os 7 candeeiros de ouro, e o santo dos santos, sendo separado por um véu enorme, 30 toneladas, 35 centímetros de largura, 18 de altura, e esse véu de alto a baixo se rasga. Porque ele separava o santo lugar do santo dos santos, que era proibido a entrada. Tem 3 interpretações para esse. Primeiro, o véu se rasgar significa a indignação de Deus. Que a maneira do sumo sacerdote mostrar indignação era rasgar as vestes. Jesus aqui, Deus aqui, quando o véu se rasga de cima a baixo, é um símbolo da indignação de Deus rasgando suas vestes. Deus está indignado com o escárnio que estão fazendo com o filho dele, e nesse ato de rasgar o véu, rasga suas vestes. Segundo, havia uma profecia em Mateus 23, em vários outros textos, que ele destruiria Jerusalém,
que não ficaria pedra sobre pedra, que deixaria ela deserta. E com o rasgo do véu já começa a decadência de Jerusalém, porque dali não vai parar. E a terceira, que é a mais comum, é que a entrada até o Santo dos Santos está aberta. Não há restrição, não há mediação, não há mediadores, não há sacrifícios. Agora podemos ir pelo Filho até o Pai, sem cordeiros, sem ovelhas, sem sumos sacerdotes, padres, pastores, apóstolos, bispos. Nós, agora é inaugurado o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos têm acesso ao Senhor. Mas não é isso ainda, na verdade. Todas essas três estão presentes aqui. Mas aqui Jesus aponta para uma abertura escatológica. A finalidade da morte não foi só dar acesso à presença. A finalidade da morte foi resgatar um povo, para colocar esse povo em novos céus e nova terra. Explico. Não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, já há. Eu vou para lá prepará-las. Quando eu for tiver preparado, voltarei outra vez, para quando eu estou, estejais vós também. Que moradas são essas? No céu, na casa do Pai, há muitas moradas. Ok. É a eternidade, a habitação de Deus, que já preparou desde a fundação do mundo, a habitação dos remidos. Entretanto, havia um véu na casa de Deus. Um véu que cobria essas habitações e impedia este povo de entrar lá. Eu vou para o Pai. O que é isso? Eu vou, as casas já estão lá, só que o acesso ainda não foi dado. Vocês não têm permissão para entrar lá. Eu vou comprar o acesso, e eu vou comprar a permissão. Então quando Jesus morre, o véu se abre, significa permissão concedida, acesso concedido. Nós não temos entrada só na presença de Deus, mas em novos céus e nova terra, quando Ele vier, ou quando nós ressuscitarmos dos mortos. Amém? É isso que aconteceu com a cruz. As moradas foram compradas, o acesso liberado, o véu foi rasgado. Significa o cumprimento máximo da redenção, o ápice da redenção é nos colocar em novos céus e nova terra, e é para lá que a gente vai. Pensa, medita nesse versículo um pouco. Eu vou para o Pai preparar moradas, e quando eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja o carinho de Deus, o cuidado de Deus, em seus aposentos, preparar moradas para habitar conosco. Isso não é maravilhoso? O véu se rasgar significa salvação. Seríamos plenamente salvos. Irmãos, eu tenho pensado tanto no céu ultimamente, pregando Apocalipse, pensado tanto nesse dia. Fica tranquilo aí, santo, sofre um pouquinho, vai passar. Lembra quando João fala, Jesus fala aliás,
que a mulher, quando está para dar luz, sente dores terríveis, mas quando nasce o bebê, nem se lembra da dor pela alegria de ter o bebê. Quando aqueles portões de pérolas abrirem, aquela luz que os seus pupilas não vão conseguir contemplar, e aquele coro cantando, aquelas ruas, aquelas coisas que fará você embasbacado, você esquecerá de tudo que passou aqui, tudo. As primeiras coisas já passaram, João disse, acabou. Você acha que vai, como é que você acha que ele vai te receber? Turranzão assim? Ai, entra! Ai, Senhor, tá bom, Senhor. Filha, meu Deus do céu, não dá nem, eu vou parar aqui porque eu não vou me conter. Meu Deus do céu. Ouvi filho da boca dele. Ele pegando as minhas mãos, não. Vamos deixar isso aí para conclusão de Apocalipse. Agora, fim, a resposta à cruz, a resposta à crucificação, a resposta ao sacrifício. Vamos ver o verso 47. E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. Verso 49, outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Quem está quebrantado e comovido pelo que eu preguei até agora, diz amém. Mas tem gente que não fica. Em face do que estava acontecendo, o Filho de Deus encarnado, o cumprimento da profecia do Salmo 22, o Cordeiro sendo oferecido como pagamento pelos pecados daquela gente, havia ainda lugar para pessoas escarnecerem da cruz. Deve estar chamando por Elias, esse otário. Deixa, vamos ver se Elias vem salvar ele. Esta foi a resposta que aqueles homens deram à cruz de Cristo, à crucificação, ao Evangelho. Zombaria, escarneceram, rejeitaram. Vou perguntar para você, eu acabei de fazer uma exposição da cruz. Como é que você vai recebê-la? Esses homens assinaram a própria sentença, ao rejeitarem dessa forma, não só o Criador, mas o sacrifício que estava sendo feito por eles mesmos. Essa foi a reação. Qual vai ser a sua reação essa noite, diante do que você ouviu? Teve um outro centurião que furou o lado, se prostra e diz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Se converteu diante da cruz. E esses aqui escarneceram. Qual é a resposta que você dá? Crianças, qual a resposta que vocês dão? Jovens, qual a resposta que vocês dão? O Filho de Deus está lá, o sangue dele está clamando, fresco, jorrando, meu Deus. O maior ato de amor da humanidade jamais visto. Ele está ali. O Pai o desampara, o Pai se torna o seu juiz, ele se faz pecado, se faz maldição, ele sobe lá no seu lugar. O que você vai fazer com isso? 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 Feche os seus olhos.
Fale com Deus. Estamos na semana da Páscoa, na semana da paixão, numa sexta-feira fria, escura, tenebrosa. O Filho de Deus era pendurado no madeiro como um malfeitor, e Ele fez isso por você, Ele fez isso por mim. Agradeça, louve, se arrependa, confesse os pecados. Mas talvez Deus está chamando uns hoje que não tinha chamado até então. Talvez está chamando um jovem pela primeira vez, está sentindo o chamado interno. Talvez um senhor. Talvez algo está no seu coração dizendo: eu acho que eu vou ser salvo hoje. Eu acho que Ele vai me chamar hoje. Eu acho que hoje eu comecei a entender o que é o Evangelho. Eu comecei a entender o que era a cruz. Será, jovem? Abre o coração. Não precisa ser amanhã, pode ser hoje. Se entrega àquela cruz. Se ajoelha diante dela. Fala: Senhor, não espera mais nenhum dia. As crianças a mesma coisa. Há conversões na infância. Fala: Senhor, que presente o Senhor me daria de tantos legais que eu quero. Me dá a salvação. Me dá a conversão, Senhor. Me dá a vida eterna. Essa é a resposta que eu quero dar à cruz. A vida eterna.